E eu pergunto para você, quão vencedor você tem sido? Ou você está lutando sozinho contra os problemas que vêm como um vendaval? Está insistindo em caminhos que talvez vão te levar à destruição? O quão humilde você tem sido para ir aos pés de Cristo, em contato, em comunhão com a cruz de Cristo, encontrado o remédio, a solução, a cura que você tanto precisa? Eu quero agora terminar. E eu quero fazer a leitura do último texto aqui. Apocalipse 21, verso 7. Apocalipse 21, verso 7 apresenta a realidade do novo céu, da nova terra. E o verso 7 diz assim, preste atenção. Herdará estas coisas. O que é que ele vai herdar, queridos? O que ele vai herdar? Se você voltar só um pouquinho, o verso 4 diz: Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. O que mais? A morte não existirá. O que mais? Já não haverá luto. O que mais? Não haverá pranto. O que mais? Não haverá dor. Porque essas primeiras coisas passaram. Entende a realidade de dor, angústia e sofrimento? Isso tudo vai ser passado diante da realidade do sangue de Cristo, nos legando o direito da vitória e o acesso à vida eterna. Diz o verso 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu não sei você, mas eu estou cansado desse mundo. Eu não sei você, mas eu acho que para mim o pecado já deu. Seria tão lindo se o Apocalipse terminasse no capítulo 21, verso 7. Mas ele não termina aqui. E o curioso é que logo após falar da concretização da promessa concedida ao vencedor, o Apocalipse agora vai fazer um contraste. Ele vai pegar aquele que vence e vai contrastar com aquele que perde. E no verso 8 você tem uma lista dos perdidos. Dá uma olhadinha comigo. Quem serão aqueles que não finalmente se tornarão vencedores? Quem serão eles? Dá uma olhadinha no verso 8. Olha o que diz o texto. Quanto, porém, o que diz a Bíblia? Me ajuda aí. Aos covardes. Quem mais vai perder? Incrédulos. Quem mais? Abomináveis. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? E quem ainda? Todo esse tipo de gente, diz o texto, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E a pergunta que fica é: quem desses daí é o pior tipo de gente que existe? O que há de pior aí? Se a gente for olhar para a lista, a concorrência é grande, não é? Os abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, enfim. Mas eu não sei se você reparou. Quem são os primeiros da lista dos que irão para o inferno? Hã? Covarde? Na língua grega do Novo Testamento, a palavra covarde é a palavra deilos. Algumas traduções, eu não sei se é a sua, trazem como tímidos. Veja, essa palavra não significa uma timidez ou uma covardia de comportamento. Eu sempre fui um bicho do mato. Quando as pessoas chegavam em casa e iam visitar muito, porque meu pai era pastor, eu tinha tanta aflição, eu tinha tanta fobia social que eu corria para o quarto, eu me trancava e entrava dentro do guarda-roupa, porque eu não queria conversar com ninguém. Eu era muito tímido, muito mesmo. Mas o Apocalipse não está falando que os primeiros do inferno serão esse tipo de pessoas. Não serão os tímidos no sentido das pessoas que não têm facilidades ou habilidades emocionais e sociais. Não é isso. Literalmente, a pessoa covarde é aquela que perdeu o seu senso moral. Essa covardia não é uma referência à timidez, muito menos ao medo de alguma coisa. Essa covardia literalmente significa uma falta de compromisso genuíno.
Sabe por que eles são os primeiros da lista daqueles que vão se perder? Porque dentre todos esses perdidos, eles eram os únicos que tinham capacidade e condição de estarem entre os vencedores. Mas por alguma razão, eles se acovardaram e foram contados entre aqueles que serão perdidos. Poderiam ser vencedores, eles estavam a um passo da vitória, estavam a um passo da árvore da vida, eles poderiam ser salvos. Certamente, olhando para eles, a gente não diferenciaria entre eles e os vencedores, mas por alguma razão, eles deram um passo atrás. A sua covardia custou caro. Por isso que aos olhos de Deus, pior do que bandido, do que estuprador, do que assassino, do que idólatra, é aquele covarde. Porque poderia, mas não quis a salvação. É por isso que o livro do Apocalipse é uma carta específica ao destinatário. Você é vencedor. É para você. Ninguém diante de Deus vai poder dizer, Senhor, meu caso era perdido. Não dava. Ninguém vai poder fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus perdoa qualquer pecado, mas Ele não aceita, em hipótese alguma, nenhuma desculpa. Diante de Deus, o nosso compromisso é individual. Dizer, Senhor, eu quero ser um vencedor pelo sangue de Cristo. Me leva ao paraíso, me traga mais perto de Ti, me coloca numa intimidade, numa comunhão cada vez maior. Isso tudo, queridos, não depende do pastor, não depende da esposa, não depende de ninguém. Depende de você e de um coração de pedra.